voltando para a segunda parte da nossa aula. Na nossa aula anterior, a gente parou aqui olhando a cara do gráfico da função exponencial, né? Que era essa cara aqui. E aí eu falei para vocês que ia mostrar como isso funciona na vida real, né? Hoje é dia... Tô gravando esse vídeo na véspera da aula de vocês. Hoje é dia 8 de julho de 2020. 8 de julho. Eu entrei no site da UOL, se eu não me engano. E eu fui pesquisar. Na verdade, eu não entrei no site da UOL. Eu entrei no Google, botei lá quantidade de infectados de coronavírus. Se você colocar isso no Google, vão aparecer várias reportagens de toda a pandemia. E aí eu tentei achar a reportagem mais atual, em relação ao dia que eu tô gravando, que é 8 de julho. Eu achei uma reportagem da UOL, do site da UOL, que tinha esses gráficos aqui, vou mostrar para vocês. Esses daqui. Os gráficos aqui estão indo mais ou menos... Esse daqui está indo até 5 de julho, e esses daqui estão indo até 28 de junho. Esse gráfico aqui da esquerda, ele representa só a quantidade de infectados no Brasil. É a quantidade de infectados, independente se as pessoas se recuperaram ou se foram óbitos. Então é a quantidade de pessoas que foram infectadas com o vírus. A gente vê... Parece alguma coisa esse gráfico? Parece, né? Parece esse gráfico aqui que a gente viu na função exponencial que a gente fez no nosso exemplo hipotético. É bem parecido, né? O formato. É porque pandemias são modeladas com funções exponenciais. A função que mais consegue chegar perto de descrever matematicamente o que acontece durante uma pandemia é uma função exponencial. Então esse gráfico aqui, se a gente tivesse que aproximar ele por alguma função, provavelmente a gente usaria uma função exponencial. Ele é extremamente parecido com esse gráfico que a gente desenhou aqui. Então, gente, as coisas na matemática, elas não saem do bueiro, elas fazem sentido e elas funcionam na vida. Então, isso daqui é um exemplo de como um conteúdo que a gente está vendo, ele funciona, ele acontece na vida. A gente está vendo aqui uma função exponencial acontecendo, tem uma função exponencial acontecendo e regindo a vida de todo mundo que mora no mundo inteiro, porque está no mundo inteiro. Aqui a gente está vendo a função exponencial do Brasil, da quantidade de infectados. Vocês estão vendo como ele começa crescendo bem devagarzinho? Aqui parece que ele nem tá crescendo, né? Tipo, porque tá praticamente aqui uma linha reta. Parece que tá aqui no zero, né? Que nem eu falei aqui pra vocês. Nossa, aqui no começo parece até que o gráfico tá no zero, porque ele não tá nem aparecendo, ele começa a aparecer aqui. Mas na verdade aqui ele tá só muito próximo da linha, tanto que a gente não consegue diferenciar. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. O gráfico, ele aqui no começo parece que tá 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque o crescimento dele é tão pequeno que a gente nem repara. Só que chega uma hora aqui que ele começa a crescer. E quando ele começa a crescer, o negócio cresce de um jeito descontrolado. Ele vai, vai, vai. E quanto mais ele cresce, mais rápido as pessoas vão se infectando. A taxa de crescimento de um gráfico de uma função exponencial não é constante. Quanto mais tempo passa, mais rápido esse gráfico cresce. Então, quanto mais tempo passa, maior é a quantidade de pessoas que vão se infectando. Porque é justamente aquele nosso diagrama do começo da aula. No começo, a gente só tinha aquele nosso senhorzinho que foi viajar no carnaval e sem querer trouxe a doença. E, de repente, aqui a gente já está com 32 pessoas sendo infectadas em um único dia. Então, pandemias são desse jeito. O negócio começa de uma forma que ninguém acha que está acontecendo nada demais. É só, mas pô, só tem um caso, só tem 2 casos, só tem 20 casos. Só que o problema da pandemia é que ela é uma função exponencial. E a função exponencial, a matemática fala pra gente que vai dar ruim. A base da função exponencial é tipo, começa crescendo devagar e de repente o negócio explode. É o que a gente está vendo acontecer diariamente, desde maio, abril, que o negócio começou a tomar uma proporção gigantesca aqui no Brasil. Diariamente, a gente está vendo o que aconteceu foi que teve uma hora que a chavinha da nossa função exponencial de transmissão aqui no Brasil virou. E antes que tudo parecia estar sob controle, que a pandemia parecia estar crescendo muito devagar e que a gente tinha poucos casos, depois que a chave da função exponencial virou e o negócio começou a crescer muito rápido, a gente começou a ter muitos mais casos. E não é só aqui esse gráfico de quantidade de infectados. Aqui a gente também tem a comparação dos infectados com os curados, com os mortos. Todos esses gráficos aqui são reais, tá? Eu tirei de uma reportagem recente. Até 28 de junho, o gráfico também tem ó, a carinha aqui de função exponencial, de quem começa crescendo devagar e de repente começa a crescer muito mais rápido. O curado, a quantidade de pessoas curadas também. A quantidade de mortos não dá muito pra gente ver a cara do gráfico porque ele tá muito pequeno. Porque aqui a gente está fazendo uma escala de comparação, comparando a quantidade de infectados com a quantidade de curados e a quantidade de mortos. E aí, quem não está muito acostumado a interpretar gráfico,
pode olhar para esse daqui e falar, poxa, mas a quantidade de mortos é muito pequena, né? Tipo, quase não aparece aqui, né? O nosso gráfico verde é muito pequeno. O nosso gráfico verde, ele é muito pequeno quando colocado ao lado desse nosso gráfico azul. Porque aqui no nosso gráfico azul, no dia 28 de junho, a gente estava batendo 1.600.000 pessoas infectadas. É muita gente. Os mortos parece que é pouca gente, mas se a gente olha aqui, a gente está mais ou menos aqui com quase 100 mil mortos. Assim, tô dando um chute, porque a gente não consegue enxergar muito bem, mas aqui até aqui já são 200 mil pessoas. A nossa quantidade de mortos não deve ser quase 100 mil, não, é menos. Eu não tô sabendo os números de cabeça, não. Mas assim, tá ali, entre 0 e 200 mil, sendo que aqui deve estar em 90 mil, 80 mil, algo do tipo. Daqui a pouco vai bater 100 mil. Se já não tiver batido, gente, eu realmente não tô sabendo os números de mortes de cabeça, porque tem um momento da nossa vida que a gente tem que abrir mão um pouquinho da informação pra gente não surtar. Então eu não tô vendo muito repórter ultimamente, não, porque eu tava ficando maluca. Então eu não tô sabendo o número de cabeça, vocês podem procurar para vocês verem aqui mais ou menos qual é essa quantidade aqui de número de mortos. Mas é porque dá essa sensação que o gráfico é pequeno, dá essa sensação que, pô, é pouca gente que tá morrendo. Não é. Parece que é pequeno porque a gente está comparando com um gráfico onde o maior valor é 1.600.000 pessoas infectadas. Só que aqui, esse pedacinho pequenininho, são muitas pessoas. Porque se a gente olhar aqui a nossa escala no lado esquerdo, aqui a gente deve estar mais ou menos, ali como eu falei, mais ou menos aqui na metade desse espaço entre 0 e 200 mil, a gente deve estar batendo um pouquinho menos de 100 mil mortos. E não é pouca gente, não é pouca gente. Então, cuidado com essa sensação errônea de que olhar para um gráfico e falar, mas é tanta pouca gente aqui. Não é. Olha para a escala. Escala de gráfico é fundamental para a gente entender o que está acontecendo. Se essa barrona azul aqui significa 1.600.000, essa barrinha, apesar dela ser pequena, ela não é um valor pequeno. Só dá a impressão de ser um valor pequeno. E a gente pode ver que todos os nossos gráficos têm cara de função exponencial. Porque pandemias são modeladas por funções exponenciais. Então, esse negócio que a gente viu aqui, uma hipótese teórica do moço que foi viajar e voltou para uma cidade que a taxa de transmissão era de 2, e a gente fez esse gráfico que representa só o comecinho aqui da nossa pandemia. A gente está indo só aqui até o dia 4, mais ou menos, um pouquinho aqui. Isso acontece. A gente está vendo isso acontecendo. Só que numa escala muito maior, com valores muito maiores. E a gente vê que o 0, que era aquele nosso crescimento muito pequeno lá no começo de março, fim de fevereiro, ele se transformou em 1.600.000. Em 3 meses, menos de 4 meses. Ai, desculpa. Perdão, gente, eu tô meio alérgica hoje, então eu tô com vontade de espirrar. Mas não é coronavírus, é só rinite mesmo. Esse é o meu mantra da pandemia. Então, enfim, é só pra vocês verem que função exponencial é a descrição matemática quase perfeita do que está acontecendo com a gente. E talvez, se eu tivesse que dar um chute, não sei, pode ser um tema que venha cair no Enem nesse contexto. A gente sabe que o Enem é uma prova que é muito contextualizada, é uma prova que conversa muito com a nossa realidade, e a gente está vivendo essa realidade da pandemia desde o começo do ano. A tendência é que a gente viva essa realidade da pandemia ainda mais durante algum tempo. Então, pode ser que seja uma questão de matemática envolvendo função exponencial e a pandemia do coronavírus. Nada impede. Inclusive, seria uma ótima questão, apesar do contexto ser péssimo. Então, ok, tudo bem. Falamos sobre como as funções exponenciais se relacionam com a realidade e vimos aqui como a gente realmente está com uma função exponencial acontecendo na nossa vida. E ninguém contou pra gente. Na verdade, contaram, só não falaram assim matematicamente. Então, dando continuidade aqui aos nossos estudos, eu tinha falado para vocês que estava faltando falar da parte negativa do gráfico, né? O que acontece com o nosso gráfico de função exponencial? Tem um mosquito voando aqui na minha cara. Nesse pedacinho negativo. Obviamente que nesse nosso contexto não faz sentido a gente falar de dias negativos, mas vamos sair agora um pouquinho do contexto da pandemia. Vamos esquecer esse exemplo da pandemia e vamos considerar aqui que o nosso eixo horizontal também pode envolver valores negativos. Nosso eixo horizontal pode ter menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. Então, o que acontece para a nossa função exponencial quando lá o nosso valor do eixo horizontal é menos 1? O eixo horizontal, para a gente calcular o valor do eixo vertical, eu tenho que substituir na minha função. Então, ficaria 2 elevado a menos 1. Para ter menos 2, a gente teria
o Q, né, que antes era a nossa quantidade de infectados, agora é só uma variável qualquer, 2 elevado a menos 2, pessoas aqui, pessoas não, desculpa, eu ainda estou com o contexto da pandemia na cabeça, mas aqui quando o T for menos 2, o Q vai ser 2 elevado a menos 2. Quando o T for menos 3, o Q vai ser 2 elevado a menos 3. Seguindo aquela nossa lógica de que a nossa função é 2 elevado a alguma coisa e a gente está alterando só aquele valorzinho ali da potência. O que a gente viu lá na nossa aula de potenciação sobre expoentes negativos? De novo, não lembra disso? Volta na aula de potenciação. O que a gente viu sobre expoentes negativos? A gente viu que para calcular uma potência onde o expoente é negativo, a gente tem que inverter o valor. 2 elevado a 2, sem o menos, seria 4. Só que como tem o menos, eu inverto. 4 vira 1 sobre 4. 2 elevado a 3, sem o menos, seria 8. Só que como tem o menos, eu inverto. Então 2 elevado a menos 3 vai ser 1 sobre 8. E assim por diante. Então, 2 elevado a qualquer número negativo, basta a gente fazer a potência normalmente, finge que não tem o sinal de menos, acha o resultado e inverte a fração, né? Lembrando que quando eu tenho um número inteiro, por exemplo, quando eu tenho 10, é a mesma coisa que 10 sobre 1. Então, inverter a fração é jogar o 1 para cima e o 10 para baixo. A gente falou sobre tudo isso com muita calma lá na aula de potenciação. Então, se vocês não lembrarem, volta na aula para estudar essa parte de potência negativa e expoente negativo. Então, eu fiz aqui para vários valores negativos. Fiz para menos 4, menos 5, menos 6, todos da mesma forma. 2 à quinta é 32, então 2 elevado a menos 5 vai ser 1 sobre 32. E assim por diante. Então aqui tem todas as contas feitas, vocês podem fazer na calculadora, isso daqui para dar uma olhadinha, para ver se realmente dá certo. E depois, as divisões, né? Lembrando que cada fração nossa representa uma divisão. 1 dividido por 2 dá 0,5, 1 dividido por 4 dá 0,25, 1 dividido por 8 dá 0,125, 1 dividido por 16 dá 0,625 e assim por diante. O que que tá... Eu acho que aqui não é acho que aqui não é 0,625 não, eu acho que esse valor aqui tá errado. É 0,0625. Eu comi um zero aqui. Perdão. É isso daqui. O que está acontecendo aqui? Quanto mais negativos vão ficando os nossos valores, o nosso resultado da função vai se aproximando cada vez mais de zero, ele vai ficando cada vez menor. Começou com 0,5, 0,25, 0,125, aqui já está no 0,0, e se a gente for continuando fazendo os cálculos para todas essas outras potências, vai continuar se aproximando cada vez mais e mais e mais e mais de zero. Os valores vão ficando cada vez menores. O que isso significa? Lembra que eu falei para vocês, olha, o nosso gráfico aqui na parte negativa parece que ele está igual a zero, que teve uma hora aqui que ele some. Vamos pegar aqui o nosso GeoGebra, que eu já usei algumas vezes com vocês. Eu vou botar aqui a função que a gente está usando, que é essa função aqui. A função 2 elevado a x, 2 elevado a alguma variável. É exatamente esse gráfico aqui que a gente está analisando. As potências de 2. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4 e 2 elevado aos números negativos. O que acontece aqui quando a gente vai indo para a nossa parte negativa? A gente tem essa sensação que aqui, assim, mais ou menos, o nosso gráfico encosta no nosso eixo horizontal e fica, que ele está aqui na mesma posição. Só que conforme a gente vai dando zoom, a gente vai reparando que, na verdade, tá vendo? O nosso gráfico não está encostado no eixo horizontal. Ele só está muito próximo do nosso eixo horizontal. Só que conforme a gente vai dando mais e mais a gente vai percebendo que, na verdade, ele só está se aproximando do nosso eixo horizontal, mas ele nunca chega de fato tocar no nosso eixo horizontal. Conforme a gente vai andando, tá vendo como a reta verde está descendo? A gente está ali, ó, no segundo quadrado. Daqui a pouco, conforme a gente for continuando, ela passou. Desceu para o primeiro quadrado. Ela está descendo, ela está se aproximando do nosso eixo horizontal. Por que isso acontece? Isso daqui, que a gente está vendo, é um reflexo dessa tabela que eu mostrei aqui para vocês. Essa tabela dos valores negativos. O que está acontecendo é, quanto mais negativos ficam os meus valores no eixo horizontal, mais próximo de zero vão ficando aqui os meus valores no eixo vertical. Eles vão diminuindo, vão diminuindo, vão diminuindo, só que eles nunca chegam a de fato ser zero. A gente nunca vai fazer uma divisão aqui que vai dar zero. A gente vai achar um número muito pequeno, a gente vai achar 0,0000000, sei lá. Mas a gente nunca vai bater exatamente zero.
Então, isso daqui é o que acontece na parte negativa da nossa função exponencial. Quando a gente olha de longe, parece que a nossa função exponencial está igual a zero. Parece que ela está aqui em cima do nosso eixo, só que conforme a gente vai se aproximando, o que acontece é que a função exponencial ela se aproxima do nosso eixo, mas ela nunca chega de fato bater no nosso eixo. Então, essa parte aqui da nossa função, que parece que está passando por cima do eixo, ela não está. Ela está passando por cima, eu digo, passando junto com o eixo. Ela está passando aqui muito, muito perto do nosso eixo. Conforme a gente vai indo para os valores mais negativos, o nosso resultado da função vai ficando cada vez menor e mais próximo de zero e mais próximo de zero, mas ela nunca chega de fato bater aqui no nosso eixo, que seria o nosso ponto zero. Então, isso é o que acontece na parte negativa da nossa função exponencial. Por quê? Por causa dessa tabela aqui. Se a gente continuar fazendo 2 elevado a menos 14, menos 15, menos 16, menos 17 e continuar indo para valores cada vez mais negativos, vocês podem brincar de fazer isso. Façam na calculadora para não ficar fazendo essas contas na mão, porque são contas chatas. Vocês vão ver que vai dando valores cada vez mais próximos de zero, cada vez mais próximos de zero, cada vez mais próximos de zero, mas nunca vai dar zero. Então, essa é outra característica da nossa função exponencial. Além dela ter essa característica de começar crescendo muito devagar e depois de um certo momento explodir no crescimento, começar a crescer muito rápido, ela tem essa outra característica. De aqui, nessa parte do início da função, ela começa crescendo devagarzinho, ela na verdade não está encostada aqui no eixo, parece que está, mas se a gente pudesse pegar e desse um zoom nessa figura, que nem a gente fez aqui no nosso programa, no GeoGebra, a gente vê que ela não está tocando o eixo, ela só está se aproximando do nosso eixo, ficando cada vez mais próxima de zero, mas ela nunca chega a ser de fato zero. Então essa é a nossa segunda característica da função exponencial. Eu vou interromper nossa aula de novo, vou gravar a terceira parte do nosso vídeo, para a gente conversar sobre o que acontece quando o número que está aqui na base, lembrando que a base da nossa potência é o número que fica aqui embaixo, né? Quando o número que está aqui embaixo é um número entre 0 e 1. Por enquanto, a gente estava trabalhando com essa função aqui, que o número aqui embaixo era 2, era um número maior do que 1. Só que quando aqui embaixo a gente tem um número entre 0 e 1, 0, alguma coisa, 0,5 aqui o exemplo que eu escolhi, a gente vai ter uma outra cara para a função exponencial, parecida com essa que a gente viu, mas o gráfico vai ser um pouquinho diferente. E aí a gente precisa conversar sobre isso com calma. Então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo.